Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 74, nosotros vamos a continuar hablando sobre o imperativo. Certo? Na aula de hoje, aula 74, vamos continuar falando do imperativo, mas hoje a gente vai ver o imperativo dos verbos irregulares, ou seja, os verbos irregulares, tá? A gente vai ver 10 verbos, 5, na verdade 6 hoje e 5 amanhã, então na verdade, em total são 11 verbos, só esses dois verbos como se fosse um só, a gente vai entender, tá? Enfim, mas são 10, 11 verbos, a gente vai ver irregulares, são eles mais frequentes, certo? Conjugados no imperativo. Tá? Verbos, inclusive, a gente já viu quando a gente estudou o presente do indicativo. A gente já viu esses verbos conjugados no presente do indicativo. Agora a gente vai ver eles conjugados no imperativo. Tá bom? Primeiro verbo que a gente vai ver hoje é o verbo ser. Certo? Verbo ser igual ao português. Verbo ser. Tá? A gente já viu a conjugação dele no presente. A gente pode até relembrar a conjugação dele no presente no indicativo, né? Yo soy, eu sou. Tu eres, certo? Tu és. Em alguns países vai falar vos sos, certo? Vos sos. Ele, ella, usted, es, certo? Então, você, ele, ela é. Nosotros somos, certo? Nós somos. Vosotros sois, né? Vós sois. Ellos, ellas, ustedes son, certo? Eles, elas, vocês, os senhores, as senhoras são. No imperativo, como é que vai ser a conjugação do verbo ser? É uma conjugação irregular, então a gente vai ter que decorar, certo? A gente decora praticando sempre. Então é treinar em casa a conjugação do verbo ser para poder ficar na cabeça. Então, a conjugação do verbo ser para o imperativo, a primeira pessoa não vai existir, como a gente viu. A gente viu, claro, estou falando agora do imperativo afirmativo, certo? Afirmativo. A primeira pessoa, a gente viu, não se conjuga no imperativo, certo? Você não pode dar uma ordem para você mesmo, tá? Então, não tem a conjugação do imperativo na primeira pessoa do singular, tá? Começa da segunda para baixo. Então, segunda pessoa do singular, certo? Tu vai ser se, certo? Se, tu. Nos países que falam vos, a conjugação vai continuar sendo se, tá? Então, o verbo ser, ele no imperativo, ele vai ter a mesma conjugação para o tu e para o vos, tá? Então, se, tu, se, vos, certo? Para a terceira pessoa do singular, que é usted, a gente tem a conjugação sea, usted, certo? A conjugação, inclusive, é bem parecida com o português, né? Então, o verbo ser, no imperativo afirmativo em português, é se, tu, tá? Só em vez de acento agudo, é um acento circunflexo, se, tu. Tá? A gente não usa, e no Brasil pelo menos, a gente não usa a conjugação da segunda pessoa, a gente não usa o tu, tá? Claro, quando eu digo Brasil, estou me referindo ao Rio de Janeiro especificamente, onde eu moro, tá? Claro, em lugares, em outros estados brasileiros, até se usa o tu e o vós, tá? Mas no Rio de Janeiro não se usa mais o tu, se usa sempre um você, certo? Então, se, tu, não é usado aqui, tá? Mas existe em português. Essa é a forma do verbo ser no imperativo afirmativo. Se, tu, certo? Pro você é seja você. Em espanhol vai ser sea, certo? Sea usted. Porque tanto você como usted são pronomes de tratamento. E os pronomes de tratamento sempre vão conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre, tá? Qualquer pronome de tratamento. Você, o senhor, a senhora, vossa excelência, vossa senhoria, certo? Vossa majestade. Todos os pronomes de tratamento vão conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Certo?
E claro, tem as suas formas no plural também. Vocês, os senhores, as senhoras, vossas excelências, vossas senhorias. Aí, vai conjugar o verbo na terceira pessoa do plural, tá? E se, tu, se, vos, sea, usted. Plural, primeira pessoa do plural, nosotros. Vai ser seamos. Seamos nosotros. Ou nosotras, certo? Seamos. Também parecido com português. Português é sejamos, né? Sejamos nós. Espanhol, seamos. Vosotros, segunda pessoa do plural, vai ser sed. Sed vosotros, certo? Lembrando que essa conjugação em vosotros, ele é usado na Espanha, tá? A América Latina não usa mais o vosotros. Não sei se em todos os países, mas aqueles mais famosos, digamos assim, né? Eles não usam mais a conjugação com vosotros, tá? E para a terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser sean. Sean ustedes, certo? Também parecido com português, sejam, né? Espanhol, sean. Sean ustedes. Pro negativo. Pro negativo, a primeira pessoa não vai existir também, certo? Pro Joe não tem conjugação no imperativo. Pro tu, como é que vai ficar? A gente sempre usa no negativo o no, certo? Até por isso ele é negativo. Então, no. E a forma para a segunda pessoa é um pouquinho diferente. Vai ser no seas. Tá? No seas tu. No seas tu. Certo? Nos lugares que falam boas, vai ser no seas vos, certo? Igual tu. Mas em alguns países, principalmente os países da América Central, os países caribenhos, não vai falar seas, vai falar no seas. E vai usar o vos, tá? Então, e para a segunda pessoa do singular, nós temos três formas de falar a conjugação do verbo ser no imperativo negativo. A gente pode falar no seas, tu, que é o mais usado, inclusive, tá? Então, se você vai falar espanhol, vai usar o espanhol. Então, sempre tem, se você estiver aprendendo espanhol ou qualquer outra língua, você tem que ter em mente aonde você vai usar essa língua. Porque em cada país a língua é evoluída de uma maneira diferente, tá? O espanhol não vai ser diferente, até porque o espanhol é falado em muitos países, tá? Em muitos países. Só na América Latina são quase todos os países. É muita coisa, são muitos países, evoluíram o espanhol, a língua espanhola, de uma maneira diferente e tiveram contribuições, cada país, com a sua própria língua falada ali pelos nativos e ali estavam antes dos espanhóis chegarem. Tá? Então no México você vai ter muita influência da língua falada pelos astecas, no Peru você vai ter muita influência da língua falada pelos incas, certo? Então em cada lugar, além de ter essa mistura, os povos que habitavam em cada lugar, ainda vai ter a questão da evolução da língua e vai evoluir de forma diferente em cada país. Então a gente tem três maneiras de falar. No seas tu. Então se você vai usar o espanhol para falar na Espanha, no México, tá? Então você vai falar no seas tu. Se você vai usar o espanhol para falar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, tá? Vai falar no seas vos. Igualzinho, tá? Seas, seas. No seas tu, no seas vos. Tá? Se você vai usar o espanhol em países caribenhos, vai falar no seas. No seas vos. Tá? É lógico. Se você gosta mais de falar no seas tu, você não precisa aprender os outros. Você pode usar no seas tu, você pode usar no seas tu, inclusive em países que não falam dessa maneira, eles vão te entender, tá? Mas você vai escutar nesses países de uma forma diferente, então você tem que estar atento e saber que existem outras maneiras de falar a mesma conjugação verbal, tá? Então, continuando.
Então, a gente viu a segunda pessoa. Terceira pessoa do singular, o state, vai ser no sea. O state. No sea, o state. Você vê, igual ao afirmativo. O afirmativo é sea, o state. Negativo, no sea, o state. Tá? Primeira pessoa do plural, nós outros, vai ser no seamos. No seamos, nós outros. Tá? Tá bem? Igual ao afirmativo. O afirmativo seamos, negativo, no seamos. Segunda pessoa do plural vai ser um pouquinho diferente. Segunda pessoa do plural vai ser no seais, vosotros, certo? Então vai ser diferente. Afirmativo é sed, vosotros. Negativo, no seais, vosotros. E terceira pessoa do singular, do plural, perdão, terceira pessoa do plural, os teres, vai ser no sean ustedes, tá? Então, igual a forma no afirmativo. Afirmativo sean ustedes, negativo no sean, certo? Lembrando de novo, os pronomes pessoais, certo? A gente não usa, tá? Geralmente não usamos com o imperativo, tá? Normalmente, no imperativo, a gente usa o verbo sozinho, tá? Sem a companhia dos pronomes pessoais, tá? Tudo bem. Então, esse foi o primeiro verbo de hoje, o verbo ser, certo? Verbo bastante importante. Então, a gente viu o verbo ser. Depois do verbo ser, obviamente, vai ser o verbo estar, certo? Então, verbo ser, agora verbo estar. Estar igual ao português, estar, certo? Espanhol e português são dois idiomas que diferenciam o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser dando uma ideia de estado permanente, né? Eu sou brasileiro, certo? Eu sou carioca. E o verbo estar dando a ideia de um estado passageiro, né? Eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou com febre, eu estou doente, enfim. Ideias é estado passageiro, tá? Então, espanhol e português fazem essa diferença, coisa que não acontece não digo em todos os outros idiomas, mas dos mais famosos, assim. Inglês não separa, inglês é to be para os dois. Francês é verbo être para os dois, ser, estar, certo? Espanhol e português separam. Então, o verbo estar no imperativo afirmativo, a gente viu, primeira pessoa não existe, certo? Não tem conjugação para a primeira pessoa no imperativo. Então, a segunda pessoa vai ser estar, tá? Então, estar serve para o tu e estar também serve para o vos, tá? Estar, tu, está, vos. Terceira pessoa, o state, vai ser este, o state, tá? Este. Um pouquinho diferente você pensar em português. Português é esteja, né? Esteja. Espanhol vai ser este. Este, usted, tá? Como eu falei, a forma do tu, ela é retirada do presente do indicativo, né? Tu estás, aí eu pego esse verbo, tiro o S e vira está, tá? E essa forma do este é tirada do subjuntivo. Este, aí vira este, usted no imperativo, tá? O português também funciona da mesma maneira para fazer imperativo. Também as formas verbais do imperativo no português também são tiradas do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. O espanhol vai fazer a mesma coisa, tá? E, por exemplo, o subjuntivo a gente ainda não viu, a gente ainda não aprendeu, vai aprender mais tarde, tá? Mas só para vocês saberem. Então, está, tu, está, vos, este, usted. Primeira pessoa do plural, nós outros, vai ser estemos. Estemos nós outros. Certo? Estemos nós outros. Segunda pessoa do plural é vosotros, vai ser
Estad. Estad, vosotros, tá? E terceira pessoa do plural, estén. Estén ustedes. Estén. Tá? Então, usted, nosotros e ustedes é tirado do subjuntivo, enquanto tu, o vos e vosotros tirado do indicativo, presente do indicativo, tá? E o negativo a gente viu, todo negativo ele é retirado do subjuntivo, tá? Então vai ficar segunda pessoa a primeira pessoa a gente viu, não tem conjugação, segunda pessoa vai ser no estéis, tá? Tu ou vos é igual, no estéis. Terceira pessoa, usted, vai ser no este, aí é igual o afirmativo. Afirmativo este, negativo no este. Primeira pessoa do plural, nós outros, vai ser no estemos. Então, igual o afirmativo. Estemos, negativo, no estemos. Segunda pessoa do plural, vosotros, aí vai ser um pouquinho diferente, né? Estad, vosotros, no estéis, vosotros. Então, estad, vosotros, no estéis, vosotros. E terceira pessoa do plural, no estén. É igual o afirmativo. No estén ustedes. Certo? Aí fica igual ao afirmativo. Beleza? Então, essa é a conjugação do verbo estar. Próximo verbo que a gente vai ver hoje é o verbo tener. Tá? Também um verbo importante, quer dizer ter. Então, em espanhol, tener. Como é que vai ficar a conjugação dele no imperativo? Afirmativo. Primeira pessoa não tem. Primeira pessoa não tem, então a segunda pessoa vai ser ten, tá? Ten, tu. Ten, tu. O verbo tener vai ter diferença do tu e do vos, tá? Então nos países que falam tu, vai falar ten, conjugação é ten. Nos países que falam vos, conjugação é tener, tá? Tener, vos. Não pode trocar, tá? Você não pode falar ten vos ou tener tu, não pode, tá? É ten tu, tener vos. Precisa aprender as duas? Precisa falar as duas? Só se você quiser. Se você não quiser, se quiser aprender só uma e falar só uma, não tem o menor problema, tá? É o jeito que você quis aprender espanhol, não tem o menor problema, tá? As saias existem. Se você for nos países que falam vos, por exemplo, você vai escutar essa conjugação, tá? Então vai ficar atento e saber que existe. Você não precisa usar na hora de falar, mas tem que saber que existe. Terceira pessoa do singular é o usted. Vai ser tenga. Tenga, tá? Equivale ao nosso tenha do português, né? Dando uma ordem. Tenha, né? Primeira pessoa do plural, nós outros, vai ser tengamos, nosotros, tengamos, certo? Segunda pessoa do plural é vosotros, vai ser tener, tener vosotros, certo? E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser tengan, certo? Tenga. Agora o negativo. Segunda pessoa do singular vai ser no tengas. No tengas. Tá?
Pode ser pro tu, pode ser pro vos. No tengas, tá? Terceira pessoa do singular é usted, vai ser no tenga. No tenga. Primeira pessoa do plural, nosotros, vai ser no tengamos. No tengamos. Nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser no tengáis. No tengáis. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser no tengan. Ustedes, tá? Relembrando, já falei isso várias vezes, mas é sempre bom reforçar. Imperativo não vai ter conjugação na primeira pessoa do singular, yo, tá? Também não vai ter conjugação para ele, que é ele, e ella, que é ela. Tá? E também não vai ter conjugação no plural para ellos, eles, e ellas, elas. Tá? A conjugação da terceira pessoa do singular e do plural é referente somente ao usted e ao ustedes, tá? É só referente a pronome de tratamento, tá? Não vai ser referente a ele ou a ela, tá? Então, beleza. Então, essa é a forma do verbo tener, certo? Agora vamos pro próximo. Então, o próximo verbo, o verbo ir, tá? Verbo ir, quer dizer ir, né? Então, o verbo ir também é um verbo irregular, também vai ter conjugação esquisita, também vai ter que decorar, certo? Então, vamos ver como é que conjuga o verbo ir no imperativo afirmativo. Então, segunda pessoa do singular, certo? Vai ser B, tá? B, se refere ao tu, né? Equivale ao nosso vá, né? Vá embora, vá, certo? Em espanhol vai ser B. Verbo ir é um verbo um pouco esquisito, porque, como eu falei, a segunda pessoa do singular, ela retira sua conjugação do presente do indicativo, certo? Então a gente viu o verbo estar, por exemplo, o presente do indicativo é tu estás, e o imperativo vai ser está, certo? Então retira sua conjugação do presente do indicativo. O verbo ir não vai fazer isso, porque o verbo ir no presente do indicativo é tu vas, lembra? Mas o imperativo afirmativo é be, tá? Então ele é um pouco diferente, a lógica dele é um pouco diferente. Pode causar alguma confusão na cabeça da gente, tá? Então é be. O bos, nos países que falam bos, vai ter uma forma de conjugar um pouquinho diferente, tá? Enquanto nos países que falam tu, o imperativo é be, nos países que falam vos, o imperativo é andar. Andar, vos, tá? Então ele é completamente diferente, né? A gente viu, por exemplo, o verbo tener, né? A gente viu o imperativo é ten, tu, no vos é tener, certo? Então mesmo tendo uma diferença entre tu e o vos, eles ainda guardavam uma certa similaridade, pelo menos na raiz do verbo, né? Que era ten, tener, certo? E até nos verbos regulares também, né? Ama, amar. Enfim, verbo ir não vai ter essa similaridade, vai ser bem diferente. Tu vai ser be, tu. Vos vai ser andar, andar, vos, tá? Terceira pessoa do singular, usted, vai ser vaya. Vaya usted, tá? Esse Y, em alguns lugares vai falar um som de I, vaya, vaya. Outros lugares vai falar um som de DJ, né? Vaya, vaya, certo? Nenhuma das pronúncias está errada, tá?
tanto faz. Você pode escolher mais te agrada e falar vaya ou vaya. Usted. Primeira pessoa do plural vai ser vayamos, certo? Vayamos, né? Vamos. Em alguns lugares, a forma de falar vai ser vamos. Então, as duas formas estão corretas, tá? Pro verbo ir. Você pode falar vayamos, nosotros. Você pode falar vamos, nosotros. Certo? As duas formas estão corretas. Segunda pessoa do plural é vosotros, certo? Verbo ir, imperativo afirmativo, vai ser id. Id. Vosotros. Não, id. Vosotros. Certo? E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes. Terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser vayan. Vayan ustedes, certo? Então, verbo ir, ve, tu, andar, vos, vaya, usted, vayamos, nosotros, ou vamos, nosotros, id, vosotros, vayan, ustedes, tá? Afirmativo. Negativo, como é que vai ficar? Vai ficar segunda pessoa do singular, no vayas, tá? No vayas pode ser para tu, pode ser para vos, tanto faz, no vayas. Em alguns lugares, somente América Central, alguns países caribenhos, vai falar no vayas. E aí é só pro vos, tá? Então são três maneiras também de falar imperativo negativo. Pode falar no vayas, tu, no vayas, vos, ou no vayas, vos. Certo? Terceira pessoa do singular, usted, vai ser no vaya, usted. Certo? Primeira pessoa do plural, nosotros, vai ser no vayamos, nosotros. E aí no imperativo negativo só tem uma forma, é só no vayamos, tá? Afirmativo pode ser vayamos, pode ser vamos. Negativo é só no vayamos, certo? Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser no vayáis, certo? No vayáis, vosotros. E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser no vayan, ustedes. Beleza? Então essa forma do verbo ir, tá? A gente estudou, onde estava vendo verbos irregulares, a gente estudou como conjugar o imperativo para verbos reflexivos, certo? Ou verbos pronominais, como você quiser chamar, certo? Todas aquelas regras que a gente viu de colocação de pronome, de acentuação, a gente viu nos verbos regulares, também vão servir para os verbos irregulares, tá? Então agora a gente vai ver a conjugação do verbo ir-se, certo? Ir-se é o verbo ir, só ir pronominal, reflexivo, tá? E tem um significado um pouquinho diferente do verbo ir, sozinho, tá? Enquanto o verbo ir é simplesmente ir, né? Ir de um lugar para o outro, né? Sair de um ponto para o outro, ir. O verbo ir-se tem o sentido de ir embora, tá? É um pouquinho diferente, tá? Ir é só no sentido de deslocamento e ir-se no sentido de ir embora, certo? Então, yo me voy desta casa, quer dizer, eu me vou desta casa, eu vou me embora desta casa. Nesse sentido é o verbo ir-se, tá? E a conjugação dele no imperativo, como é um verbo pronominal, também vai levar os pronomes pessoais, né, de cada pessoa. A gente vai ver isso agora, tá?
Então, afirmativo para a segunda pessoa do singular. A gente viu o verbo ir sozinho, segunda pessoa do singular, era B. Lembra? B. Agora é o verbo ir-se. Então, ele tem aqui uma parte pronominal, tem um pronome ali. Então, esse pronome também vai acompanhar o verbo conjugado. Então, se é B, está na segunda pessoa do singular, qual é o pronome que eu uso para a segunda pessoa do singular? É o T, certo? Então, a conjugação vai ser BT. BT, certo? Quer dizer, vai embora, BT. Então, BT tu. Nos países que falam vos, a gente viu a conjugação do verbo ir era andar, certo? Andar, vos. Como agora é um verbo pronominal, tem um pronome, então o pronome de segunda pessoa é o T, tá? Mesmo sendo vos, o pronome reflexivo referente ao vos continua sendo T, tá? Então vai ser andate, tá? Andate. E aí, quando eu coloco o T aqui, depois do verbo, o verbo perde o acento. Antes, ele era andar. Tinha um acento para marcar a sílaba tônica na última. A gente viu que as palavras cuja sílaba tônica é a última e terminam em vogal, levam acento. Então, andar. Quando eu coloco o T, lembra, eu falei, a sílaba tônica do verbo, ela tende a ficar no mesmo lugar, ela não muda. Então, a sílaba tônica continua sendo dar. Só que agora a palavra é uma palavra de 3 sílabas, cuja sílaba tônica é a segunda de trás para frente, né? Da, andate, tá? E essa palavra, que é a sílaba tônica, é a segunda de trás para frente e termina um vogal, não leva acento, tá? Então ela perde o acento. Andar, que tinha acento, perde o acento, vira andate, tá? Andate. Vos. Para a terceira pessoa do singular, que era o state, a gente viu que o imperativo afirmativo era baja, certo? Baja. Só que agora o verbo é um verbo pronominal, então leva um pronome reflexivo. Qual é o pronome reflexivo da terceira pessoa do singular? É o se, certo? Então agora o verbo vira baja-se. E como vira baja-se, é um verbo de 3, agora virou uma palavra de 3 sílabas, cuja sílaba tônica é a terceira de trás para frente. Então, se é a terceira de trás para frente, então é uma palavra proparoxítona, vai levar acento. Então, antes badia e não tinha acento, agora vai ter. Badia-se. Tá? Vai ficar muito atento com o acento no espanhol, porque é um problema. Às vezes a palavra que não tinha acento antes passa a ter, tá? Porque esse tem o pronome. Tá? Lembrando que esses pronomes todos, quando vem depois do verbo, eles vêm colados no verbo, tá? Então vira uma palavra só. Badia-se. Uma palavra só. O state. Primeira pessoa do plural. A gente viu que tem duas maneiras de fazer um verbo ir. A gente pode falar vayamos, certo? A gente pode falar vamos. Agora o verbo é ir-se, ou seja, tem um pronome. Então tem que colocar o pronome também na conjugação. Primeira pessoa do plural. Qual é o pronome reflexivo que eu uso para a primeira pessoa do plural? É o nos, certo? Então colocaria no final do verbo o nos. Aí ficaria vayamos-nos, certo? A gente viu que esse S aqui, no meio da palavra, ele fica ruim, fica um som esquisito. Então o que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai cair. Então, antes do verbo que era vayamos, agora vai ficar vayámonos. Vayámonos. Certo? E passa a ter acento. Vayámonos. Mesma coisa para o vamos, tá? O pronome que eu uso é o nos. Então, eu deveria acrescentar aqui o nos no final do verbo. E ficaria vamos-nos. Certo? Mas esse S aqui no meio fica esquisito, certo? Então ele cai também. Então o verbo que antes era vamos, agora como ele é reflexivo, vai ficar vámonos. Agora com acento. Vámonos. Quer dizer, vamos embora. Vámonos. Segunda pessoa do plural, vosotros.
a gente viu que o verbo ir, no vosotros, afirmativo, imperativo afirmativo é id, certo? Id, vosotros, tá? Só que agora ele é um pronome, ele é um verbo reflexivo, pronominal. Então ele leva um pronome. Qual é o pronome da segunda pessoa do plural? É o os, certo? Então antes o verbo era id, agora vai virar idos, certo? Idos, vosotros. Terceira pessoa do plural, ustedes. A gente viu que a forma do imperativo do verbo ir era vayan, certo? Só que agora o verbo ir-se, o verbo reflexivo, então vai ter um pronome reflexivo aqui também. Vai ser da terceira pessoa do plural, o pronome reflexivo é o se, certo? Então antes o verbo era vayan, agora vai ser vayan-se, e leva acento. Vayan-se. Ustedes. Então a gente viu que verbos reflexivos, pronominais, imperativo afirmativo, os pronomes vêm sempre depois do verbo, tá? No imperativo negativo vai ser diferente, os pronomes vão vir antes do verbo. Então, por exemplo, a gente viu que imperativo negativo, verbo ir, segunda pessoa do singular, era no vayas. No vayas, certo? Agora o verbo é o verbo ir-se, então ele é um verbo reflexivo, então ele tem um pronome reflexivo. Qual é o pronome reflexivo da segunda pessoa do singular? É o te. Então antes o verbo que era no vayas, agora vai virar no te vayas. No te vayas, quer dizer, não te vais, né? Não te vais embora. No te vayas, certo? Nos lugares que falam vos, vai continuar falando no te vayas, certo? Então no te vayas serve para tu e serve para vos. Mas em alguns países da América Central vai falar no te vayas, certo? No te vayas, aí é só pro vos. Então também, três maneiras de falar o verbo ir-se. Imperativo negativo, segunda pessoa do singular. Pode ser no te vayas, tu, no te vayas, vos, ou no te vayas, vos, certo? Terceira pessoa do singular, a gente viu o verbo ir era no vaya, certo? No vaya. Agora é o verbo ir-se, tem um pronome, então tem que colocar o pronome também na hora de conjugar. Terceira pessoa do singular, pronome reflexivo é o se, certo? Então, no se vaya. No se vaya. Usted. Certo? Primeira pessoa do plural, nós vimos que o verbo ir era no vayamos. Certo? No vayamos. Só que agora é o verbo ir-se. Verbo ir-se. Então tem um pronome, vai ter na hora de conjugar um pronome também. Então no vayamos vai ficar no nos vayamos. No nos vayamos. Certo? Segunda pessoa do plural. A gente viu o verbo ir se conjugava como no vayais. No vayais. Certo? Só que agora é o verbo ir-se. Então tem um pronome. O pronome da segunda pessoa do plural, pronome reflexivo da segunda pessoa do plural é o os, certo? Então vai ficar no os vayais, beleza? E vai terminar a terceira pessoa do plural, a gente viu que era no vayan, a forma de conjugar o verbo ir, porque agora é o verbo ir-se. Então tem um pronome reflexivo, vai ter na hora de conjugar também. Então no vayan vai virar no se vayan, certo? No se vayan. Beleza? Então esse é o verbo ir, tá? Para terminar agora o último verbo. A gente viu o verbo ir, que é ir. Agora a gente vai ver o verbo venir, que é vir. Então o verbo venir, no imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular, né? Tu, vai ser ven,
Ven, tu, certo? Ou nos países que falam vos, vai ser veni, vos. Então vai ser ven, tu, veni, vos, certo? Quer dizer, vem, né? Vem, tá dando uma ordem para vir, vem. Terceira pessoa do singular, que é o state, vai ser venga, venga, usted, tá? Equivale ao nosso venha, né? Venha. Venha quem? O senhor, a senhora, vossa excelência, vossa senhoria. Qualquer pronome de tratamento vai usar a forma venga. Venga. Primeira pessoa do plural, nós outros, vai ser vengamos. Nosotros. Vengamos nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser venid. Venid vosotros, certo? E terceira pessoa do plural, ustedes, vai ser vengan ustedes. Vengan ustedes. Agora a gente vai ver conjugação no negativo. Então no negativo vai ser no vengas tu, tá? Então no vengas pode servir para tu, pode servir para vos, tá? E também vai ter a forma no vengas vos. Então também vai ter três formas de falar verbo venir no imperativo negativo. Pode ser no vengas tu, no vengas vos ou no vengas vos. Para a terceira pessoa do singular, usted, vai ser no venga usted, certo? Igual afirmativo. Afirmativo venga, negativo no venga. Primeira pessoa do plural vai ser no vengamos nosotros, certo? No vengamos nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros, vai ser no vengais vosotros, certo? No vengais vosotros. E terceira pessoa do plural vai ser no vengan ustedes. Beleza? Então, verbo venir, ven tu, veni vos, venga usted, vengamos nosotros, venid vosotros, vengan ustedes. Negativo, no vengas tu, no vengas vos, no vengas vos, no venga usted, no vengamos nosotros, no vengáis vosotros, no vengan ustedes. Beleza? Então, esses foram os primeiros verbos. A gente vai ver irregular, a gente viu, né? Amanhã, então, a gente continua falando da conjugação de verbos irregulares no imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, certo? Na aula de amanhã a gente vai ver os verbos decir, quer dizer dizer. A gente vai ver o verbo hacer, quer dizer fazer. Oír, quer dizer ouvir. Poner, quer dizer pôr. E salir, quer dizer sair, tá? Então são esses 5 verbos que a gente vai ver amanhã para terminar essa parte de verbos irregulares. Claro, eu não vou falar de todos os verbos irregulares porque não tem como, tá? À medida que a gente vai avançando, a gente se depara com verbos irregulares, aí eu posso, né, botar a conjugação, né, desses verbos irregulares quando aparecerem, tá? Hoje amanhã a gente vai ver os mais comuns, os mais usados, tá? Os mais importantes. Então, obrigado por assistir até aqui, tá? E até a aula de amanhã, hasta mañana.